Bom, iniciamos então aqui a terceira aula em que vamos falar da forma dos atos processuais. E aí estão os artigos que nós vamos conversar agora, tá? E eu vou passar um pouco mais de informações aí para vocês, além disso que está nos artigos, ok? Sempre de maneira aí a fazer você fixar a ideia aí na sua mente para que você possa responder uma questão mais facilmente na prova. E aí, de início, eu falo para vocês que os atos processuais, eles independem de forma. Como assim independem de forma? É o princípio da instrumentalidade, né? A preocupação maior, no caso, é com a finalidade. Ora, atingiu a finalidade, então é um ato válido ali. Mas uma coisa que você deve se atentar há alguns atos que requerem uma forma específica, requerem sim uma formalidade, né? Então, esses atos que requerem a formalidade, e fique tranquilo que a lei vai trazer esses atos que requerem aí essa formalidade, eles têm que ser cumpridos daquela forma, ok? Mas a ideia mesmo é que independe de forma e a preocupação maior é com a finalidade. Atingiu a finalidade, então está tudo ok. E aí o segredo de justiça, como que funciona isso? Aqui nesse quadrante aqui você já tem a regra geral, né? Que pela regra os processos eles são públicos, então não tem disso, tá? Eu quero que o processo seja segredo de justiça, porque eu não quero que ninguém fique sabendo que eu estou devendo, por exemplo. Não é assim que funciona. Seguem aí algumas regrinhas para que o processo seja segredo de justiça. E aqui eu coloquei para vocês. Se for, por exemplo, um interesse público social, aí pode ser sim segredo de justiça, tá? Se for a respeito de casamento ou de menores, situações aí que, aqui ó, eu coloquei inclusive nesse quadrante, tá? Que não menciona o termo incapaz, mas sim menores, tá? Então pode ter uma pegadinha aí nesse sentido, mas se for sobre casamento ou situações de menores, né? Que são essas situações, por exemplo, de um divórcio litigioso aí, alguma coisa nesse sentido, aí pode ser sim, vai ser no caso segredo de justiça. E que violem também a intimidade da pessoa ou casos de arbitragem com sigilo comprovado em juízo. O que é isso? A gente tem aí um caso, por exemplo, que ia ser resolvido por um juízo arbitral, alguma coisa nesse sentido, né? Era uma situação de arbitragem ali. Só que não foi resolvido, acabou indo de certa forma para a justiça, para o juízo, né? O poder judiciário. E aí, se for comprovado o sigilo lá na arbitragem, realmente vai manter o sigilo em juízo também, ok? Então, a regra é que são públicos e aí, nesses 4 casos, você tem que vai ser segredo de justiça. Aqui no próximo fichamento, a gente tem algumas outras informações, tá? Como, por exemplo, o terceiro com interesse jurídico, pessoal. Terceiro com interesse jurídico no processo. Uma pessoa que está alheia aí, né? Você tem um autor, você tem um réu e você tem um terceiro com algum tipo de interesse aí no processo. Esse terceiro, ele pode pedir o dispositivo da sentença, o inventário ou partilha. Então, imagine que você é o terceiro interessado. Tem um processo acontecendo e aí esse processo de inventário, alguma das partes aí deve dinheiro para você. Então você demonstra o seu interesse no processo acontecendo ali, né? Você vai peticionar nesse processo e vai pedir, por exemplo, o dispositivo da sentença ou o inventário ou a partilha, ok? Então isso é possível. Como eu falei, a prova traz sempre uma historinha, né? Mas aí você só tem que lembrar das informações, terceiro interessado e possibilidade de ter acesso ali aos autos. E direitos disponíveis, vamos lá. Com situações em que há direitos disponíveis, ora, são aqueles direitos, por exemplo, que não são os direitos da personalidade, né? É um exemplo aqui que eu estou dando para vocês, mas que há direitos disponíveis, que há situações em que a parte ela pode dispor ali, como bem entender, abrir mão, né, num termo mais popular assim, de um direito. As partes elas podem fazer mudanças no procedimento. Ora, então veja você que reforça aquela regrinha que eu falei, né? Que os atos processuais não possuem uma forma específica, porque se for um direito disponível, por exemplo, a parte ela pode fazer mudanças nos procedimentos aí. E aí vai se atentar a esses 2 tópicos aqui. O juiz ele vai controlar a validade dessas convenções, né? Por exemplo, eu não quero
praticar um ato de uma determinada forma ou num determinado prazo, eu quero fazer de outro jeito, por exemplo, né? E aí a outra parte concorda com isso. O juiz ele vai validar isso, tá? Então não é porque as partes ali convencionaram de fazer de uma determinada forma que o juiz não pode validar, né? O juiz ele pode validar sim, ele vai controlar aí essas convenções entre as partes. E aí ele pode recusar nos casos em que houver uma situação em que vai gerar uma nulidade. Aí nesse caso, logicamente, não vai poder ser feito dessa forma. Casos de abuso em contrato de adesão. Lembrando, contrato de adesão é aquele contrato, por exemplo, aí você vai iniciar em uma academia, né? Uma academia, por exemplo, aí uma Smart Fit, você vai iniciar e ali você tem um contrato de adesão onde você adere àquele plano. Dificilmente você consegue fazer uma modificação nesse contrato. É possível? É, mas não é tão simples assim. Você não pode simplesmente chegar e falar, olha, eu quero que inclua essa cláusula aqui. Então é um contrato de adesão em que você simplesmente adere. Se houver uma situação de abuso, aí também essas convenções entre as partes aí para alinhar, por exemplo, um prazo próprio, né, algo diferenciado do processo, aí não vai valer. E também situações de vulnerabilidade, em que for verificado que haverá aí uma vulnerabilidade da parte, como eu falei, o juiz ele vai controlar a validade disso e aí não vai aceitar nessas situações. Mas saiba você, para a prova, que é possível que as partes façam mudanças aí no procedimento. E aqui um último tópico é de que podem estipular um calendário próprio. Ué, como assim? O Código de Processo Civil ele traz com certeza prazos ali e momentos para que aconteçam os atos, mas as partes ali entrando em acordo elas podem estipular um calendário próprio. É muito difícil isso acontecer, mas pode acontecer. E esse calendário vai vincular as partes e o juiz. Veja só que diferente essa situação, né? E aí, depois de estipulado, só pode alterar com justificativa. E se as partes elas têm ali um calendário próprio que elas mesmas estipularam, então vai dispensar a intimação. Olha só como a prova pode cobrar algo assim, né? Imagine você que as duas partes ali, autor e réu, estipularam um calendário próprio em que tal data tem que acontecer determinado ato. E aí eles não são intimados disso. E aí, pode acontecer uma espécie de nulidade ali? Pode acontecer alguma coisa nesse sentido, algum prejuízo? Não, porque dispensa a intimação. Então, se a parte não cumprir no ato, ela não vai poder alegar que não foi intimada, porque elas mesmas decidiram aí os prazos. Aqui, eu só repeti aqui o slide, deixa eu ver, acabei repetindo aqui um slide. Bom, mas aí apenas dias úteis, né? Então é importante vocês saberem disso, que no processo civil está aí há algum tempo já, né, em vigor, se não me engano 6 anos, eu ia falar muitos anos, mas 6 anos, é relativamente novo ainda, né? Mas são contados apenas os dias úteis para a finalidade de prazo, ok? E é importante também que você saiba que há prazo em dobro para litisconsorte. Como assim há prazo em dobro para litisconsorte? Ora, você tem aí, por exemplo, um processo com várias pessoas no polo ativo ou no polo passivo, que seja, mas poderá haver o prazo em dobro. Mas não é em toda situação, e é isso que você tem que lembrar aí, tá? Você vai ver lá, litisconsorte, vai lembrar, prazo em dobro, legal. Mas, calma aí que não são em todas as situações, são apenas nas situações em que há diferentes procuradores de escritórios diferentes, tá? De escritório diferente. Então, como assim? Ora, vamos lá. Tem um advogado aqui de um escritório, outro advogado aqui de outro, outro de outro. Perfeito. E aqui no polo ativo, né? No caso aqui o autor, acabou ficando tudo igual aqui, né? Mas aqui, ó, no caso aqui, autor, ou no caso autores, né? Autores, aqui, ó. Cada um deles possui um advogado de um escritório diferente. Nesse caso, pode haver o prazo em dobro, se também o processo for físico. Então, essas situações aí são cumuladas. Diferentes procuradores de escritório diferente e processo físico, ok? O que é muito raro hoje, dependendo da região que você esteja. Outra situação muito importante sobre prazo em dobro é que
o Ministério Público, Defensoria Pública e Fazenda Pública têm prazo em dobro. Por que isso? Ora, simplesmente porque eles lidam com uma demanda em nível estadual, nacional, municipal, que seja, mas uma demanda muito grande. E aí, nesse caso, eles possuem aí a possibilidade de ter um prazo um pouco maior para responder aos atos processuais aí, certo? E aqui é importante também, renúncia de prazo é possível, desde que seja renúncia do próprio prazo, né? Por exemplo, eu tenho um prazo de 15 dias para recurso, e aí eu renuncio a esse prazo, por exemplo, ou eu protocolo no primeiro dia ali que eu tenho para protocolar o recurso e renuncio ao restante do prazo, também é possível, tá? É lógico que você não consegue renunciar o prazo de outra pessoa, isso seria impossível, né? Mas a ideia é essa. Então, aqui, no caso dessa aula, a gente finaliza com os atos processuais, a forma dos atos, algumas situações sobre prazos também, que você precisa se atentar aí para a prova, porque acaba caindo alguma coisinha ou acaba respingando em uma outra questão essas situações aqui dos prazos processuais ou dos atos processuais, ok? Então é isso e a gente se vê aí na próxima aula.